Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos, nesta nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, que temos aí trabalhado ao longo das últimas semanas. Mas vamos iniciar orando, suplicando graça a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por este dia, pela nossa vida, pela saúde, pela dádiva de vivermos os nossos dias na tua presença, debaixo da tua misericórdia, Senhor, e sendo de fato fortalecidos diariamente pela força do teu poder manifestada nas nossas vidas através da tua palavra. Senhor, que este momento de culto, de fato, seja recebido pelo Senhor de bom grado, porque o nosso desejo, meu Deus, é honrar esse teu santo nome, Pai, porque temos reconhecido a tua glória, a tua soberania sobre todas as coisas e o quanto, de fato, o Senhor é digno de ser louvado. Receba, Senhor, esse nosso momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaríamos de ler alguns versos do Salmo de número 26, mais um Salmo de Davi, que nós temos trabalhado aqui também em sequência. Este Salmo de Davi é uma oração de súplica por justiça tão pertinente às nossas vidas nesses tempos difíceis que temos vivido, tempos de corrupção, tempos de injustiça. Mas veja que Davi só se sente à vontade para clamar por justiça a partir do momento em que ele se vê humildemente numa boa condição para tal, que é o que nós vemos aqui quando ele diz assim no verso 1: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Até porque se nós temos vivido a nossa vida no Senhor de forma desleixada, a manifestação da justiça de Deus alcançará a nossa própria vida. Porém, um bom servo do Senhor pedirá a Deus, como Davi no verso 2, quando ele diz: Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, na ideia aqui de que o Senhor veja em nós o nosso caminho mau e venha a nos guiar em seu caminho eterno. Obviamente aqui que parafraseando aquilo que Davi mesmo comporá em seu salmo, salmo de número 139, lá no seu final. Que a justiça do Senhor nos seja maravilhosamente manifestada e que as nossas vidas sejam encontradas em bom lugar, numa boa condição de devoção ao Senhor, com toda a graça. Vamos cantar ao Senhor nesse instante, um louvor de adoração ao Senhor, e aí nós retornamos daqui a pouquinho, orando uma vez mais, e aí compartilhando da palavra de Deus, ainda no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cantemos ao Senhor nesse instante. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais, suplicar graça para esse que é o momento mais importante desse nosso encontro aqui. É o momento em que nós abrimos a palavra de Deus a fim de encontrar nela a voz do Senhor, a direção para as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Oremos. Senhor, com temor e tremor, nos colocamos diante de Ti, suplicando graça, a fim de que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que encontre aconchego na nossa alma, meu Deus, a fim de que possamos de fato meditar nela e colocar em prática cada um ensino que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Dá-nos isso, Senhor, uma vez mais, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós finalizaremos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que nós iniciamos no domingo anterior. Já durante a semana nós encerramos a reflexão, curiosos pelo significado da visão que Deus deu a Pedro, em que um objeto semelhante aí a um grande lençol descia do céu e que trazia consigo alguns bichos, aos quais o Senhor ordenara a Pedro que matasse e comesse, você deve se lembrar, mas que Pedro negou, dizendo assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, conforme nós lemos lá no verso 14. Mas quanto à questão do significado da visão, até mesmo o próprio Pedro ele se mostra aqui sem entender, quando o autor assim nos informa no verso 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E é aqui então que o significado da visão começará a ser esclarecido, e aí eu peço de fato a sua atenção. Pedro vai com eles já no dia seguinte, conforme o verso 23, e Cornélio, cheio de expectativas quanto a este encontro, o que ele faz? Ele reúne toda a sua família e também os seus empregados para esperar a chegada de Pedro. E aí, quando Pedro chega, o que Cornélio faz? Ele logo lhe conta detalhadamente em como ele havia recebido também uma visão em que o anjo lhe dava instruções para que buscasse Pedro, e levasse até ele, para em seguida aqui, Cornélio dizer assim a Pedro, conforme o verso 33 na sua parte final: agora, pois, Pedro, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Mas nós temos um problema aqui. Que problema é esse? O problema é que Deus não disse nada para Pedro sobre o que ele deveria falar para Cornélio. Observe no texto. Está lá no verso 20. No verso 20, o Espírito de Deus apenas falou para Pedro que ele deveria ir até Cornélio, mas não falou nada sobre o que ele deveria falar. Então a cena aqui, a gente poderia assim dizer, ela é até relativamente engraçada. Seria Cornélio dizendo mais ou menos assim: fala, Pedro, o que Deus mandou você dizer para a minha vida, para a minha família, para os meus funcionários? E talvez Pedro estivesse pensando assim: mas Deus não falou nada comigo, eu vou dizer o quê? E aí, diante dessa situação,
Pedro estaria pensando mais ou menos assim: eu só tenho uma coisa a dizer hoje e sempre na minha vida: o Evangelho, o anúncio da salvação por meio de Jesus Cristo. É tudo que eu tenho para dizer ao mundo, é tudo que eu tenho para dizer para qualquer pessoa. E aí é o que Pedro passa a fazer: pregar o Evangelho para Cornélio, para sua família, para os seus funcionários, a partir do verso 36 do capítulo 10. Porém, imediatamente antes dele começar aqui essa pregação, Pedro, enfim, começa a entender o significado daquela estranha visão, quando ele diz o seguinte no verso 34: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Naquela estranha visão de Pedro, Pedro se recusou a comer o que ele considerava imundo. Porém, você se lembra o que o Senhor lhe respondeu? Está lá no verso 15. Ao que Deus purificou, Pedro, não consideres comum. E aí Pedro conclui o seu entendimento aqui acerca da visão ao completar assim no verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Eu vou ler aqui a parte final do verso 34 junto com o 35 para a gente entender melhor. Então o que Pedro responde? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então veja aqui que quando Pedro fala aqui sobre esta outra nação, é porque ele está diante de um gentio, que é Cornélio, mas que é temente a Deus, e que Deus ouve as orações deste gentio, como nós vimos em nossa última reflexão. Ora, todo judeu considerava o gentio como gentes desprezíveis. Porém, aqui se faz valer para Pedro a máxima de João, quando escreveu no primeiro capítulo de seu Evangelho, nos versos 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está a minha vida, e aqui está a sua vida nessas palavras do Evangelho de João. Nós podemos até não ter o sangue do povo escolhido de Deus, o sangue dos judeus, mas nós temos o sangue do Cordeiro de Deus aspergido sobre nós por meio da fé em Cristo Jesus. E aí, irmãos, Pedro então passa agora a entender o significado da visão. Aqueles bichos imundos foram purificados por Deus. Assim éramos nós, distantes de Deus, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, até que, por meio daquele que nos purifica de todo o pecado, somos então enxertados na boa oliveira, conforme a expressão usada por Paulo em Romanos 11, 24, representando aqui o povo espiritual de Deus, a igreja de Cristo. Pedro passa agora a entender que o Evangelho não está restrito ao povo de Israel, mas ao Israel da fé, que pode muito bem abranger gentios, a todos os povos, uma vez que estes passem a de fato crer no Evangelho de Jesus Cristo. O que na verdade já havia sido inclusive prometido ao próprio Abraão, o pai da fé, ou o pai de todos os que creem, conforme outra expressão usada por Paulo agora em Romanos 4, 11. Pois a promessa dada por Deus a Abraão já dizia o seguinte, conforme Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se assim confiarmos em Deus, como Abraão confiou. Se assim manifestarmos fé em Deus, como Abraão, o pai da fé. Últimos versos do capítulo 10 para nós encerrarmos esse capítulo. A partir do verso 44, diz assim o texto. Ainda Pedro falava estas coisas, ou seja, quando ele pregava para Cornélio e para toda a sua casa,
quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Preste atenção nessa expressão aqui, irmãos. O Espírito Santo caiu, veio sobre os que ouviam a palavra. E tem crente por aí querendo ser cheio do Espírito, mas não quer nada com a palavra de Deus. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ou seja, os crentes judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, verso 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Finalizaremos esse capítulo 10 agora aqui, dizendo apenas duas coisas sobre esses últimos versos que acabamos de ler. Primeiro, mais uma vez se repete o mesmo que no dia de Pentecostes, que nós já estudamos aí nas nossas reflexões anteriores, aonde o milagre das línguas sendo distribuídas entre os irmãos se vê aqui na casa de Cornélio, aonde o Senhor lembra a Pedro da necessidade de se proclamar o evangelho em todo lugar, que fora o significado lá no dia de Pentecostes. Segunda coisa que nós precisamos aqui entender nesse final: Pedro chega à simples conclusão: se o Senhor derrama o seu Espírito sobre os gentios, por que eles então não derramariam água para batizá-los, que é exatamente o símbolo do batismo, daquilo que acontece espiritualmente? Mas isso aqui não caiu nada bem entre os crentes judeus. E Pedro, quando chegou posteriormente em Jerusalém, ele foi duramente confrontado acerca aqui do que aconteceu aqui na casa de Cornélio. Quando assim irão questionar a Pedro: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Se assim o Senhor nos permitir, trataremos exatamente deste ponto aqui em nossa próxima reflexão, já aí adentrando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Deus vos abençoe, meus irmãos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.